Oi pessoal, eu sou a Mariana Desidério, sou repórter de PME aqui da Exame e hoje nós vamos conversar com a Camila Farani, que é presidente da Gavia Angels e também Shark, naquele programa Shark Tank Brasil, em que os empreendedores apresentam suas ideias para conseguir investimento. E a nossa conversa hoje é sobre como tirar uma ideia de negócio do papel e conseguir investimento para alavancar essa ideia. Tudo bem, Camila? Mari, super obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada, pessoal, aí pela audiência. Manda suas perguntinhas. Muito obrigada mesmo. Gosto muito aqui desse prédio. Para mim, ele tem uma simbologia histórica. Muito obrigada. Espero que a gente consiga aí fazer um bom trabalho. Legal. E, bom, quem está acompanhando aí pelo Facebook pode mandar as perguntas nos comentários, que logo mais a gente vai falar sobre elas. A minha primeira pergunta para você, Camila, é o tema da nossa conversa, que é como que uma pessoa que tem uma ideia de negócio faz para tirar essa ideia de negócio do papel e colocar o negócio de pé. Eu gosto sempre de falar um processinho anterior, que é o processo de antes dela conseguir tirar a ideia do papel. É realmente ela descobrir se ela quer realmente empreender. Por quê? Eu, ao longo desses 5 anos aí sendo investidora anjo, mas ao longo desses 16 sendo empreendedora, eu venho cada vez mais descobrindo motivações que muitas vezes não são as motivações, vamos dizer assim, não certas ou erradas. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que não acredito certo e errado. Eu acho que certo é o certo que é certo para você, errado é o errado, o que também é errado para você, e cada um tem o seu. Mas é descobrir o porquê que ele quer empreender. Se empreender para ele é um sonho, se empreender para ele é realmente uma motivação, se ele quer empreender porque ele acha que ele vai ter mais flexibilidade, se empreender para ele quer realmente ganhar dinheiro. Por quê? Explico. Tudo isso que eu falei agora é realmente o que as pessoas mais falam. Mas muitas vezes a pessoa quer ter um negócio para poder mostrar para o outro. Às vezes mostrar para uma irmã, mostrar para o pai, mostrar para a mãe. E não é um desejo próprio. Empreender é uma roleta russa, né? Dizem que se você quer arriscar, invista na bolsa. Dizem que se você quiser arriscar mais ainda, você abre um negócio. E é verdade, por quê? Porque você precisa viver ali, coexistir com uma série de variáveis e invariáveis que são inerentes a qualquer negócio, além da sua vida pessoal. Você não vai ter mais flexibilidade, talvez você consiga fazer melhor seus horários, mas você vai ter muita responsabilidade. E aí, quando você mistura esses dois e você mistura o dia a dia de qualquer empreendedor ou empreendedora, realmente você tem aí uma série de hipóteses que você precisa avaliar. Bom, isso posto, e você entendendo num processo de autoconhecimento anterior, é importante você criar negócios que de fato venham resolver dores, venham resolver problemas. E cada vez mais as pessoas procuram seja plataformas, por produtos ou serviços que de fato venham a solucionar um problema seu, seja conveniência, seja entrega mais rápida, seja você vê os aplicativos de táxi, o que eles fazem? Eles tiraram uma dor que era a pessoa pegar e ficar ligando para o telefone e aquela demora, então ele trouxe mais conveniência. E aí você tem tantos outros movimentos de delivery realmente para as pessoas que não queriam realmente ligar e o negócio já estava na sua porta. E depois disso vão ter várias outras verticais. Então, primeiro de tudo que eu recomendo é que você descubra a sua dor. Você só consegue descobrir qual é a dor que você tem para abrir um negócio quando você vai para a rua. Não seja empreendedor de escritório, porque o empreendedor de escritório ele não existe. O empreendedor de escritório ele só consegue em algum momento ficar no escritório quando ele foi para a rua, ouviu de perto. Eu sempre recomendo aí falar com 50, 60 pessoas. Essa foi uma metodologia que eu aprendi lá em Stanford, fazendo um curso em Stanford, com o Steve Blank, que dizia: as verdades não estão dentro do prédio, saia do prédio e vai validar as dúvidas que você tem, as hipóteses que você tem e vai validar isso junto aos seus consumidores. Então, a primeira e talvez a principal dica que eu dou é: construa algo que de fato as pessoas querem. O que acontece, Mari? Muitas vezes você fala: eu tenho a ideia mais inovadora do mundo. É igual vendedor. O vendedor vai lá, aprende a técnica. Quando ele chega perto do cliente dele, ele descobre toda aquela técnica que ele aprendeu foi por água abaixo. Por quê? Porque isso tudo só a prática do dia a dia, a prática do chão que te dá. Certo. Então, nada de empreender só pela ideia, né? Tem que colocar em prática para validar.
E qual que é a lição de casa que o empreendedor tem que fazer? Bom, vamos supor, ele já foi lá, viu que a ideia dele tem clientes. E qual que é a lição de casa que ele tem que fazer para conseguir investimento? O que ele precisa fazer para conseguir? Então, olha, ele entendendo qual é a dor dele, qual é o problema que o negócio dele vai resolver, ele vai para uma outra coisa. Aí ele vai para aquele modelão do pitch, que é qual é o seu problema, qual é a sua solução, qual é o modelo de negócio, ou seja, como que você transforma a sua dor, você une ao problema e você transforma isso em dinheiro. Isso é o modelo de negócio propriamente dito. Depois você vai para um outro elemento principal do pitch, que é realmente você fazer a matriz da concorrência. Por quê? Porque muitas vezes o investidor, eles acham que a gente sabe de tudo. Não, eu não sei, eu estou em constante aprendizado, eu e todos os outros investidores. Então, ele fazer uma matriz da concorrência. Quem tem de concorrente no mercado, quem tem de player no mercado, quais são os atributos que esses concorrentes têm que você não tem, quais são os atributos que você tem e os concorrentes não têm, e principalmente qual é o seu diferencial competitivo. Então, depois que você faz essa matriz de concorrência, você vai por uma outra etapa, que é entender quais são as suas estratégias de crescimento. Quando você entende qual é a sua estratégia de crescimento e você consegue adequar isso aos seus novos produtos e serviços, às suas novas funcionalidades, você mostra o quê? Que você tem visão estratégica. Quando você mostra que você tem visão estratégica, você ganha bastante ponto com os investidores. Depois disso, de você mostrar a sua estratégia de crescimento, é importante você falar qual é o valor que você quer de aporte. Ou seja, eu quero tanto de aporte. Eu sempre recomendo que, num primeiro momento, não fale efetivamente quanto que você quer disponibilizar da sua empresa. Explico por quê. Porque muitas vezes você tem ali um investidor que ele pode ser tão estratégico para você e tão importante para você, que muitas vezes você entrar numa discussão de aporte e de valuation vai ser desnecessária. Por quê? Porque aquele investidor ele pode se afastar. E talvez o item mais importante é a equipe. Ou seja, quem está na sua equipe. Qual é o nível de complementariedade que essa equipe vai te dar? Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma startup de tecnologia, eu não tenho ninguém de tecnologia na minha equipe, eu tenho um problema. Se eu tenho uma startup na área de humanas, na área de marketplace, na área de e-commerce, se eu não tenho ninguém que pelo menos não tenha vivenciado, experienciado alguma coisa nessa linha, eu também tenho um outro problema. Ah, mas isso quer dizer que eu posso abrir o e-commerce, eu tenho que ter tido experiência? Não. Mas aí é uma outra dica que eu dou. Se nenhuma dessas pessoas da sua equipe tiverem experiência na área, vale muito ou você ter um investidor que tenha tido experiência, ou você chamar um advisor que tenha tido experiência nessa área. Por quê? Porque ele vai tirar uma série de inseguranças, medos, dúvidas, a parte técnica que muitas vezes você ainda não tem. Entendi. E, bom, imagino não, né? A gente acompanha, né, aqui no Shark Tank Brasil e também na sua vida como investidora, você avalia muitos negócios, né? E você falou um pouquinho, mas queria reforçar, perguntar quais são as características que te indicam que um negócio vale a pena ou que um negócio não vale a pena? A primeira característica que me indica se o negócio vale a pena ou não, a primeira de todas, é eu sentir a vontade do empreendedor. É a primeira de todas. Primeira de todas. Então, como é que você consegue sentir isso, né? Então, no Shark Tank isso é muito visível. Você sente pelo modo como ele fala, pela firmeza como ele fala, pela postura, pelos números que ele tem na cabeça dele. Então, você vê, antes é muito mais uma parte comportamental e por isso que eu falo muito do comportamento do que uma parte técnica. Então, a primeira avaliação que eu faço é essa. Eu posso dizer bons investidores. O segundo, realmente, é você avaliar o quão estratégico tem esse empreendedor, para onde ele sabe que o negócio vai. O que ele pode fazer? Porque senão você fala, mas para onde seu negócio vai? Olha, a gente está construindo aqui um produto e eu ainda não sei, isso acontece muito. Isso acontece muito. E é importante dizer assim, você tem o empreendedor do negócio mesmo, daquele que quer fazer acontecer, e você tem o empreendedor do lifestyle business. O que ele quer? Ele quer ter aquele negócio ali, porque é um negócio bom para ele, recebe o dinheiro dele todo mês, que não tem problema nenhum. Mas ele não tem um perfil de ser um empreendedor que vá ter um investidor. Porque o que o investidor quer? O investidor quer colocar o dinheiro, o investidor quer ter o retorno do seu dinheiro multiplicado, obviamente, por 5, 10, 15, 20 vezes o seu cenário perfeito. E para isso ele tem que investir em empreendedores que queiram realmente fazer acontecer. Então, primeiro de tudo, realmente é o comportamento. Depois, ele entender a estratégia. E, principalmente, se ele tem na cabeça quem são os players que ele pode ser vendido. Ah, mas ele precisa ter resposta para tudo? Não, de forma alguma.
Ele não precisa, até porque nem a gente tem. Até porque uma startup é uma variável de hipótese e tudo isso pode ir por água abaixo. Mas a gente tem que sentir que pelo menos os indicadores principais ele precisa ter. Mesmo que esses indicadores mudem. Certo. Bom, Camila, a gente tem alguns leitores perguntando aqui, pedindo para você comentar se é muito difícil empreender em um país burocrático como o Brasil. O que você pode dizer para a gente sobre esse tema da burocracia? Olha, gente, burocracia no nosso país, é claro que é um impeditivo e sim é um desafio. Mas posso dizer que a gente vive o melhor momento para empreender. E eu explico. Onde a gente tem muita ineficiência, a gente tem oportunidade. E boa parte das grandes empresas do mundo, elas surgiram em momentos de crise. Por quê? Porque quando você está na crise, as dores, os problemas, eles são mais o quê? Eles ressaltam mais. E aí você tem uma boa oportunidade. É claro que quando você coloca prazo de abertura de empresa, complexidade logística, custo Brasil, estrutura de capital do nosso país, é óbvio que assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que a gente realmente não tem realmente um desafio. Mas lembre-se, você só é um bom empreendedor se você ainda assim conseguir superar esses desafios e você conseguir crescer. E eu posso dizer que todo bom empreendedor consegue superar. Legal. A gente também tem uma pergunta aqui do Francione. Ele pergunta quais os requisitos necessários para um plano de negócio ser financiado por um banco. Quero aproveitar esse gancho, essa pergunta dele, para pedir para você falar também um pouquinho sobre quais são as opções que o empreendedor tem quando ele quer buscar um investidor. Ele pode buscar um investidor anjo, mas ele também tem outras possibilidades, né? Queria pedir para você falar um pouco sobre isso. Oi, Francione. Então, quais são os requisitos para você ir no banco? Eu não sou especialista em crédito de banco, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, que a primeira coisa que ele vai realmente avaliar, né, são as questões dos ativos que você tem. Né? Então, se você tem recebível de crédito, se você tem alguns recebíveis no seu negócio, se você já tiver. Quando você não tiver, ele vai, obviamente, olhar a parte sua como pessoa física. Né? Então, ele, obviamente, vai fazer um estudo para entender o que você tem aí de ativo, seja de patrimônio, seja de qualquer outra coisa, que vá dar garantia de que aquele valor que ele vai te emprestar realmente vai fazer sentido. Mas tem uma dica bem bacana, Mari. Hoje você tem uma série de entidades de fomento, FINEP no Rio de Janeiro, FAPERJ, aqui de São Paulo eu conheço até menos, o SEBRAE, o próprio SEBRAE, mas você tem uma série de outras CNPq, outras que muitas vezes fazem por subvenção, né? Então não querem nada do seu negócio, muitas vezes não querem o dinheiro de volta, mas você precisa comprovar realmente que o seu negócio é inovador o suficiente, tem uma parte burocrática que você precisa apresentar, mas hoje você tem bastante linha, o próprio BNDES também fazendo linha para empreendedores que faz muito sentido. Além disso, além dessas linhas, aí você tem os empréstimos, né, normais nos bancos, o próprio Santander tem uma linha especial para empreendedor que é muito bacana, todos os outros bancos têm linhas, mas aí volta naquilo que eu falei lá no início, que você precisa ter a garantia para poder justificar que você consegue pegar essas linhas de crédito nesses bancos. Legal. Então, temos aqui mais uma pergunta de leitor. O Yuri pergunta, voltando um pouco, acho, para o assunto da burocracia, que tem um pouco a ver. Se você acha que faltam políticas de governo para incentivar o empreendedorismo no Brasil? O empreendedorismo nas escolas brasileiras. Yuri, boa pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente começa a entender um pouquinho por que nações como os Estados Unidos, como o próprio continente europeu, eles de fato estão na nossa frente, sob o ponto de vista empreendedor, sem dúvida nenhuma, por uma questão de educação, ponto. Educação de base, ponto. E o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que muitas das vezes, eu não gosto de generalizar, mas muitas das vezes, o empreendedorismo, enquanto fazer acontecer, enquanto lidar com adversidades, é ensinado desde a base. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, sim, eu acredito, sim, para mim esse é um dos principais caminhos, além, obviamente, de outros fomentos, né, públicos que podem ser feitos. E eu acho realmente que você falar de educação na base, educação empreendedora, para mim é um dos principais caminhos. Mas eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que nós, empreendedores, se você é um empreendedor ou quer ser um empreendedor, acho que a gente tem que chamar um pouco da nossa responsabilidade, né? Se isso não está acontecendo, o que a gente pode fazer para mudar isso?
né? O que a gente consegue realmente aglutinar e a gente consegue levar de mensagem, a gente consegue, nem que isso seja uma gota no oceano, mas que você comece a fazer. Eu acho que a gente vive um momento que é muito, muito favorável ao empreendedorismo no nosso país e eu convido realmente todos vocês de fato, a vocês, a gente se unir cada vez mais, se unir em prol do empreendedorismo, porque certamente quando a gente se une, a gente ganha mais força e muitas das coisas que a gente pode não conseguir pelo público, a gente consegue pelo privado. Muito legal. Os leitores estão participando bastante aqui, pessoal. Legal, gente. Mandem suas perguntas, viu? Muito legal ver a participação de vocês. Temos uma pergunta aqui do Tiago, que também é interessante. Você acredita que negócios offline ainda têm espaço garantido ou as grandes oportunidades de negócio estão mesmo no digital? Tiago, eu acredito muito no offline. Eu sou uma empreendedora do offline, eu sou cria do offline. Eu aprendi tudo que eu aprendi na minha vida no offline. Acredito sim. O digital, é importante a gente fazer essa distinção, porque o digital, ele na verdade é uma ferramenta. Então hoje eu vejo muitos negócios digitais que precisam do offline, é o que a gente chama de modelinho O2O, né? Do online to offline, do offline to online. Então, em algum momento, todas as empresas elas serão empresas de tecnologia. A partir do momento que você começa a fazer ações em mídias sociais, você começa a ter softwares dentro do seu negócio, sim, você tem tecnologia, você pode não ser full tecnologia, ou deep tecnologia, ou tecnologia profunda, mas sim, né? Então, se você tem um negócio offline e você consegue usar a tecnologia como ferramenta, você tem um negócio de tecnologia, né? Então, eu acredito muito. Mas eu acredito muito que o offline complementado pelo online, ele funciona mais ainda. E vice-versa. Legal. Afinal de contas, a gente ainda anda por aí, Claro. né? Sim, Lojas sem dúvida nenhuma. Muito legal. É importante assim que nada vai substituir isso aqui. Nada vai substituir a interação humana. Eu acho que é isso que está causando muito desconforto nas pessoas, porque existe essa percepção que, não, é só online, não. Eu, por exemplo, eu sou investidora, obviamente, eu sou investidora anjo, né? Então, eu invisto muito em tecnologia, mas eu também sou investidora do offline. E amo offline. Amo offline, né? Então, e posso dizer que boa parte dos investidores que eu conheço também gostam muito do offline. Legal. E, bom, o Eduardo está mandando uma outra pergunta aqui, pensando um pouco na sua trajetória, Camila. Em algum momento, você já pensou em desistir do sonho de empreender por conta das dificuldades que você enfrentou? Como que você buscou motivação para encarar as dificuldades que com certeza devem ter aparecido na sua vida de empreendedora? Eduardo, ótima pergunta. Eu já pensei em desistir, sim, algumas vezes. Às vezes a gente lida com muita pressão, e claro que, imagina agora, né, você num programa, eu num programa de TV, então você tem aí a soma dessas variáveis todas, né, mas eu acho que o segredo de tudo tá você entender que as respostas estão em você e não no outro. Então, se o teu exterior, ele tá te incomodando de alguma forma, tem alguma coisa errada, porque é o seu interior que você tem que trabalhar, é por isso que eu invisto muito em autoconhecimento, muito, muito, muito mesmo, até para eu poder me entender. Mas sim, já pensei em desistir, assim, mas assim, a principal dica que eu dou é que todo empreendedor ele deve ser um automotivado. Não espere que o mundo vai te motivar, porque ele não vai motivar. E assim, eu nem digo o empreendedor, eu digo o intraempreendedor. Você é uma intraempreendedora dentro. Todos que estão aqui são intraempreendedores, porque são autores das suas vidas, independente de ter negócio ou não. Então, quantos dias, às vezes, você acorda desanimada? Quantos? Isso é normal. Né? Não tem nenhum problema nisso, né? Agora, a dica que eu dou é, seja um automotivado. Isso quer dizer, Camila, todo dia acorda, e aí? Não, pelo contrário. Mas você conseguir transformar a dor em aprendizado, isso que é o mais importante. Legal. Você falou que você investe em autoconhecimento. Que tipo de dicas você daria? Fazer terapia? O que o empreendedor deve fazer nesse sentido? Olha, esses dias eu tô aqui em São Paulo, eu fiz um curso no SBC Coaching, realmente que justamente para eu poder entender o outro, porque eu como investidora e como empreendedora, independente de aportar capital, o capital é de menos, o capital é só ferramenta, mas eu preciso entender as motivações por trás do empreendedor, quando ele está mais desanimado, como ele não está desanimado. Então, eu invisto muito, né? Eu faço muita programação neurolinguística. O próprio Steve Jobs já dizia assim, que se você não tiver um coach na sua vida, você não tem nada. Então, justamente para ir... Basicamente, assim, quando você fala, você está se escutando. Como a gente vive no automático, a gente acaba não se escutando, né? Terapia eu faço
há muito tempo, terapia tem um inconsciente coletivo de que não, olha, tem problema, faz terapia. É um mito isso, a verdade é essa, porque a terapia ela serve para todo mundo se escutar. Eu faço alguns tipos de retiros onde eu tento ficar sem telefone, é a coisa mais difícil, mas assim, mas é muito desafiador. Mas eu acho que a melhor terapia que você possa fazer realmente você estar com a sua família, estar com as pessoas que você ama, porque realmente ali você tem o senso de pertencimento. Legal. Bom, Camila, além de ser presidente da Gávea Angels e da sua participação no Shark Tank Brasil, você também apoia bastante o empreendedorismo feminino no Brasil e faz parte do MIA, né? Da MIA, né? Mulheres Investidoras Anjo, né? Me diz, por que você acha que é importante ter esse apoio a mais para as mulheres empreendedoras? O MIA, o Mulheres Investidoras Anjo, ele foi cofundado por mim, pela Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, e pela Maria Espina, que é a diretora executiva da Anjo do Brasil, que é uma super entidade também de investimento anjo no Brasil. E a gente sentia muita falta de mulheres apresentando os pitch. E a gente começou a estudar mais a fundo, a gente começou a ler uma série de pesquisas que quanto mais você tem modelos femininos, mulheres como investidoras, mais empreendedoras se motivam. Então, é até menos pelo dinheiro, mas sim muito mais pela força que essa mulher representa, né? A mulher, ela empreende muito além do propósito, ela empreende muito por modelo. Então, a gente falou, bom, a gente precisa realmente criar um movimento, uma entidade que pudesse reunir mulheres e que a gente pudesse investir em outras mulheres que fizessem parte aí do C-Level, né? Ou CEO, não necessariamente só precisa ter mulher, a gente co-investe com os homens também, não existe isso. Mas foi muito mais para engajar essas mulheres, para elas apresentarem cada vez mais. Então, assim, o MIA, ele é fruto de um sonho, assim, me dá muito prazer ter cofundado o MIA. Hoje a gente já fez 3 investimentos, a gente já impactou mais de 1.500 mulheres no Brasil e espero que esse número só venha a crescer realmente, assim, a gente tem aí na nossa base 80 investidoras, justamente assim, apoiando e ouvindo, então, realmente assim... Mas ele foi criado, isso é importante, né? Ele não foi criado, não, olha, vamos apoiar mulheres. Ele foi criado em cima de estatísticas que de fato comprovaram que mulheres investidoras, cada vez mais mulheres investidoras, cada vez mais empreendedoras surgem, têm mais coragem de montar o seu negócio. Muito legal. Camila, nosso tempo terminou, infelizmente. A conversa está muito legal. Agradeço a sua presença e a participação de vocês todos. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo para vocês todos, viu?